Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Olá, me chamo Enzo e essa história aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos. Bom, eu era um menino muito malcriado, era briguento, sempre arrumava um jeito de encher o saco de todo mundo aqui da minha família. Até que um dia tive que dormir na casa da minha avó. Eu nunca gostei de ir lá, mas tive que ir porque a minha casa estava em reforma. Minha avó deixou eu dormir no quarto dela e ela dormiu no sofá. Eu fiquei muito feliz porque a cama era confortável. Confesso que fiquei um pouco desconfiada dela ter feito isso, mas logo não dei importância e fui jogar. Eram mais 23h10 ou 23h30 quando fui dormir. Depois de algum tempo, eu acordei e não consegui mais dormir. Eram mais 2h30 quando eu senti algo puxar meu pé. Nessa hora eu fiquei com muito medo e gritei por minha avó. Ouvi a voz dela, mas bem distante. E então eu me toquei. Não era ela, e sim algo ruim. Depois, meu avô acordou, chamou minha mãe e após isso eu fui para minha casa e dormi junto com minha mãe. Hoje eu tenho 15 anos e descobri que a minha avó tinha chamado os espíritos ruins dela para me assustar. Depois disso, nunca mais dormi na casa dela. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Conheci o Assustadoramente pelo podcast Relatos do Além, no qual sempre gostei de ouvir relatos direto das pessoas. Contarei uma série de eventos relacionados às experiências sobrenaturais que presenciei da minha esposa durante um período de 3 meses. Para preservar a identidade dela, manterei o anonimato. Nos mudamos recentemente para uma nova casa, onde começamos nossas vidas juntos. Durante alguns meses foi tudo tranquilo. Porém, durante uma noite, enquanto eu jogava, sentado em frente ao PC, minha esposa dormia. Já eram 23 horas. De canto de olho, percebi que ela estava sentada, imóvel, meio curvada e com as mãos e costas estranhas. Já havia notado algumas noites antes esse padrão, em que ela se curvava, deitada, e ficava rígida. Mas depois de um tempo, voltava ao normal. Estava ela sentada, perguntei se estava tudo bem ou se precisava de algo. Acendi a luz e seus olhos estavam fechados. Com a voz de uma idosa, cansada, começou a me pedir algo em que pudesse escrever, enquanto reclamava da luz acesa, dizendo que aquilo a incomodava. Apaguei a luz meio atônito, devido ao fato de não estar entendendo nada. Entreguei uma agenda pequena e uma caneta. Acendi a luz novamente e fui repreendido. No meio do escuro, em que somente a tela do PC estava ligada, ela começou a escrever. Já estranhei pelo fato de escrever como uma canhota, sendo que a minha esposa é destra. Tentei me aproximar da tela do celular para ver o que era e fui repreendido novamente. Ali já estava arrepiado, pois percebi que já não era a minha esposa. Também estava com medo do conteúdo da mensagem, de realmente sair algo escrito daquele papel, naquele breu, com os olhos fechados. E, pasmem, tinha até assinatura. Baba. Assustado, peguei o celular e me arrepiei. Aquela idosa performada no lugar da minha esposa me disse: entrega para ela quando acordar. Ao dizer isso, ela se deitou e, como se estivesse saindo da boca, teve uma convulsão. Após esse evento, minha esposa acordou e voltou normalmente a dormir. Não se recordou de nada, apenas disse que estava exausta. Durante algumas conversas com ela, descobri que Baba se referia a Baba Yaga, da cultura eslava. Minha esposa disse que já havia tido sonhos com ela, sonhos que impactaram até seu meio físico. Nesse mesmo período, começaram a acontecer episódios em que toda noite minha esposa era visitada por alguma pessoa diferente. Em um desses casos, depois de parecer que algo havia entrado pela garganta, minha esposa ficou sentada na cama após parecer ter sido sufocada. De repente, uma mulher começou a dizer aos prantos que estava com dor, dizendo que doía muito porque havia sido jogado do penhasco devido à sua crença em magia. Essa mulher voltou mais 4 vezes. Eu, como um bom curioso,
e apreciador do desconhecido, comecei a entrevistar e interagir. Descobri que essa mulher, na verdade, era uma garota jovem, casada. Disse que morava num bosque. Disse ainda que havia escondido os livros próximos ao rio e que eu deveria procurá-los. Em outra oportunidade, suplicou para ajudar seu irmão pequeno, pois os homens que a jogaram do penhasco pegariam todos eles. Toda vez era esse fim trágico, em que ela incorporava murmurando de dor. Em outras ocasiões, as visitas se resumiam a seres animalescos totalmente instintivos que, ao entrarem na minha esposa, balbuciavam expressões e até rosnavam. Sem dúvida, esses eram os mais difíceis de lidar. Um fato que ocorreu envolvendo esses seres, enquanto eu tentava explicar para minha esposa o ocorrido logo após ela ter acordado de uma dessas ocasiões, ouvimos, no corredor, barulho de passos descalços, em que era possível ouvir perfeitamente o som de calcanhar. Logo corri para abrir a porta e acendi a luz para ver o que era. Quando abri a porta, algo entrou no quarto e foi direto para ela, fazendo-a tremelicar na cama, desesperada. Quando voltou a si novamente, ela disse que eu não havia voltado da verificação do corredor após o barulho, só se lembrava que eu tinha ido e depois não tinha mais nada de lembrança. Desse relato foi a única coisa física que presenciei. As visitas de Baba começaram a ficar cada vez mais constantes. Ela se curvava, a voz virava de idosa e pegava na minha mão como uma idosa. Se estivesse com alguma parte do corpo descoberta, se cobria com vergonha. Ela se identificou como Baba Yaga, uma bruxa eslava. Diferente das outras visitas, Baba era algo muito sutil. Quando aqueles seres animalescos queriam entrar, Baba sempre tomava a situação, e logo após ela entrar, a minha esposa se acalmava. Cansada dessas invasões, minha mulher sugeriu colocar uma runa de proteção no travesseiro. Passaram-se semanas e as invasões acabaram. Porém, houve um dia em que ela estava sentada, esperando eu consertar um modem de internet. Assim que terminei, vi que ela estava imóvel, olhando para o nada. Algo tinha entrado. Ela ficou apreciando a paisagem da tela de fundo do PC e as luzes RGB do gabinete. Joguei ela no travesseiro sobre a runa. Embora tenha voltado ao normal, ela decidiu resolver isso de uma vez por todas, tirando a runa do travesseiro. Foi instantâneo. Assim que ela se sentou na cama, Baba entrou. Disse-me muitas coisas sobre esses acontecimentos e disse que minha esposa precisava aprender os grimórios, que sua avó tinha sido uma bruxa fantástica durante a vida e precisava dar continuidade. Só assim conseguiria controlar isso. Baba era como uma guardiã. Depois de uns dias, uma mulher apareceu. Creio que de uma época em que se utilizavam velas para iluminar as casas. Ela me disse para acender as velas, pois estava escuro. Disse coisas sobre o meu povo. Uma visita bem tranquila, embora invasiva. Durante a conversa, ela começou a olhar para a porta. Atônita, me perguntou se eu tinha avó. Aí voltou a olhar para a porta, assustada, e me perguntou: "Você mora com essa velha?" Eu, tentando ver algo no escuro do quarto, não conseguia ver nada. Aí, ouvi um diálogo entre essa visita com aquela velha, insistindo que não havia feito nada para minha esposa, que não havia machucado. Até confirmou comigo que não havia feito nada. Deduzi na hora que era Baba. Disse para a mulher que era melhor ela sair, pois Baba era uma guardiã. A mulher me olhou e disse num tom de desespero: "Como que sai? Eu não sei sair." Aí foi como se alguém colocasse o braço pela garganta e arrancasse aquela mulher de lá. Foi assustador. Em outra ocasião, conversei com uma mulher que dizia que não me via há séculos. Massageando minha barba, dizia como eu estava bonito e que sentia muitas saudades. Nos momentos finais desses meses de atividade, minha esposa teve um sonho. Nele, estava ela e Baba Yaga na beira de um pântano. Tipo um lago bem escuro. Baba a pediu para que entrasse com ela no lago. E assim fizeram. De alguma forma, chegaram ao fundo. Lá, ela disse que havia muitas criaturas, pessoas, muitas coisas estranhas. Baba disse que aquele lago era ela e que estava cheia dessas coisas. Em algum momento dessa conversa, ela viu sua avó, citada anteriormente, como uma bruxa inestimável. Ela disse que, a partir daquele momento, receberia seu dom e seria capaz de controlar todas essas coisas, e que naquele momento tudo iria sumir. Em um movimento, sua avó enfiou a mão na sua garganta bem no fundo e disse que viu tudo sumindo.
todas as criaturas e coisas ruins. Depois de um lapso, ela acordou deitada em uma cama de ossos, numa cabana toda acabada. Nela estava Baba Yaga ao seu lado. Na mesa, descreveu que havia muita coisa podre e moscas, basicamente uma fartura de podridão. Pouco tempo depois, ela acordou. Houve outras visitas nesses 3 meses, mas é tanta coisa e entrevista que daria um livro. Espero ter conseguido retratar o que eu vivi como espectador. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.